anos de igreja vai tratar sobre esse tema, a gente trata como se a gente fosse o bambambam, como se o homossexual fosse para o inferno, mas você é mentiroso não. Da mesma forma que a gente se indigna com o ativismo LGBT, a gente também tem que se indignar com o pastor adúltero. A gente também tem que se indignar com o líder que sai daqui e depois vai pegar a menina depois de fora do culto. A gente precisa também se indignar com pessoas, líderes dentro da igreja que cometem abuso sexual. Precisamos nos indignar com os nossos jovens que chegam aqui, cantam em louvo e fazem um monte de coisa, mas depois dentro das suas universidades, escolas, negam o Senhor. E quando a gente vê tudo isso, eu fico muito triste, porque na minha universidade eu vi muitos cristãos omissos, muitas pessoas, muitas pessoas que deveriam se posicionar e não se posicionam, querem uma vida de felicidade, de gozo, de alegrias, sendo que se você é um imitador de Cristo, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. A vida de Cristo não foi dessa forma, pelo contrário, todos estavam ao lado dele, foram perseguidos, mortos, alguns torturados. Jesus morreu em morte de cruz, irmão, e você está querendo ser o quê? Amado por esse mundo que matou o seu Senhor? Irmãos, abra a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36. A gente vai ver aqui uma história de um político, olha só que interessante, chama Pôncio Pilatos. João capítulo 18, versículo 36, quem achou dá um amém? Diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pode fechar agora a sua Bíblia aí. Pilatos, ele pergunta para Jesus Cristo, ele faz um questionamento para Jesus Cristo, que talvez você aí no dia a dia também é confrontado, né? Afinal de contas, você acredita em quê? Na Bíblia? Você fala sim. Mas eu não acredito. Você diz que só deve fazer sexo depois do casamento, mas eu acho que isso é mentira. Afinal de contas, o que é a verdade? E neste momento aqui, né, Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, ou seja, ele era um político, ele pergunta isso para Jesus Cristo. E a gente percebe que não é somente de agora, né, a relativização desta verdade. Ou seja, quando nós não conseguimos dar uma resposta satisfatória, né, para o mundo, acaba acontecendo basicamente a relativização dos valores. O que é verdade? Você pode parar para pensar, realmente, né? Tem vários tipos de verdade, então eu não vou fazer nenhum tipo de confronto mais. E hoje, o que aconteceu lá anteriormente, acontece também nos dias de hoje. Pôncio Pilatos, basicamente, quando Jesus ele esteve ali antes, ele tentou achar algo para poder julgar Jesus, mas não achou nada, e ele falou: olha, eu vou lavar as minhas mãos, eu vou entregar para o povo, e o povo vai decidir, né, se é entre Jesus ou se é Barrabás. E o povo gritou para salvar quem? O ladrão. Complicado. E o povo gritou, né, Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos, ele lavou suas mãos, ele tomou uma posição de neutralidade, né, impossível diante ali de algo que era a condenação de um inocente. E todas as vezes que nós deixamos também de nos posicionar, acontece as mesmíssimas coisas. A gente entrega Jesus ao mundo para poder fazer o que ele quiser. Afinal de contas, eu não estou defendendo aqui Jesus, eu estou tomando uma posição de neutralidade. E quando a gente fala sobre política, o que vem na sua cabeça, rapidamente, seja sincero, o que vem quando eu falo política, o que vem na sua cabeça? Corrupção, o que mais? Ladrão, obrigado, viu, quem falou ladrão aí, eu sou político, tá? Tô brincando, mas tudo bem, amém, é o que vem na minha cabeça também, irmãos. Corrupção, ladrão, né, Bolsonaro, não, deixa um pouquinho, segura, né? Vem coisas ruins na nossa mente, amém, irmãos? É isso, infelizmente. Por quê? Porque durante muito tempo a política aqui no nosso país foi exatamente isso. E o cristão, ele fez que nem Pilatos: não vamos discutir política dentro de igreja, porque a tema é do capeta. Olha o capeta, obrigado, pegou para ele. Porque a televisão é do Satanás. Aí Satanás fez o quê? Obrigado, fica para mim então.
E a gente foi desocupando espaços que a gente deveria ocupar. E aí presta bastante atenção nisso aqui. Na política tem uma característica muito importante, que é: não existe espaço vazio. Se você não ocupa aquele local, outra pessoa irá ocupar, mas não vai ficar vazio. Então nós deixamos de falar sobre isso. Por quê? Porque a gente pensou que política é somente um ato, uma expressão partidária. Eu sou de partido A, eu sou de partido B, ou eu apoio fulano ou apoio ciclano. Mas não. Política é a capacidade de você influenciar ou determinar as ações das pessoas. Então todos os dias nós fazemos política, nós influenciamos alguém, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, a gente influencia alguém. E por que é tão importante quando a gente fala a respeito de influência? Porque nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Como a gente alimenta o nosso corpo? Ninguém mais come não? Comida, né? Comida. Como a gente alimenta o nosso espírito? Oração, jejum, Bíblia, né? Agora, como a gente alimenta a nossa alma? Uai, eu nem sabia que eu tinha uma alma, né? C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, ou seja, você é alma. E como você alimenta a sua alma? O homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, Salomão, disse: olha, você deve buscar o conhecimento como aquele que busca o ouro e a prata. Agora seja sincero para você mesmo. Você tem buscado o conhecimento como aquele que busca o ouro e a prata? Você tem acordado e falado assim: nossa, hoje eu estou a fim de ler um livro, né? Nossa, hoje eu estou querendo estudar a respeito de apologética cristã, quero estudar a respeito da Trindade, quero saber o que é argumento cosmológico. Está dando um pouquinho de retorno aqui, que está assim, está igual a Jandira, tá ligado? Assim, se puder dar só um grauzinho no som, porque está um negocinho aqui na minha cabeça. Mas enfim, até me perdi o que eu falei, tá vendo? Vou falar de coisa ruim. Deixa eu lembrar. Mais pertinho? Aí assim melhorou? Mas eu não consigo ler a Bíblia. Tá bom, o pessoal vai arrumando aí. Mas enfim, quando a gente olha para a questão da nossa alma, do conhecimento, a gente vê que muitos cristãos não estão querendo viver Romanos 12:2, que é, o que está escrito em Romanos 12:2? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Sem renovação de mente não há cristianismo. Tem gente que está muito mais preocupado em ter arrepios do que transformação de mente. Quero vir para a igreja, quero sentir o louvor, quero sentir aquela vibe gostosa, mas transformação de mente você nunca teve. Então você nunca foi cristão. Surpresa, né? Você veio aqui, entregou a sua família a Cristo, seu casamento, suas finanças, tudo, mas a sua mente é sua. Não tem como um cristão ser transformado pelo Espírito Santo e apoiar aborto, irmão. Não tem como. Não tem como um cristão que tem a sua mente renovada pensar como o mundo. E por que eu digo isso? Porque o mundo tem nos influenciado, ele tem feito política nas nossas vidas. Ou seja, você fala como eles, você anda como eles, você escuta as mesmas músicas que o mundo, você vê os mesmos filmes que ele. Que te diferencia do mundo? Pelo contrário, isso é uma cópia mal feita do mundo. Porque eles fazem os shows deles e é bem melhor do que os nossos. As músicas deles são melhor que as nossas, tudo é melhor. E aí você fica tentando ficar nesse limbo, eu sou, mas não sou. Por quê? Você não renovou a sua mente. E quando eu digo a respeito de tudo isso, não é para poder apontar o dedo para você, é para poder te confrontar de uma maneira amorosa. Por quê? Se você quer crescer, você vai para onde? Eu digo de físico, você vai para a academia. Ninguém aqui quer ficar fortão, né? Alguns se apaixonam aí pelo suco, mas deixa isso de lado. Fica forte aonde? No McDonald's? Não fica, tem que ir para a academia. O que acontece na academia? Você gera microlesões no seu corpo, no seu músculo, e essa dor gera crescimento. Olha que incrível, o confronto, a dor, ela gera crescimento. Então quando você deixa de ser confrontado dentro da igreja, você deixa de crescer. Isso que tem feito muitas das igrejas deixar de crescer. É um local confortável, onde já não há mais confronto com o seu pecado. Quem está entendendo diz um amém aí. Você quer vir aqui não para poder tomar para ser transformado,
mas é um evangelho que somente inclui, é um evangelho inclusivo, mas não que gera uma conversão de fato. E esse que é o grande problema que nós estamos vivendo. Ou seja, há coisas lá no mundo que tem te influenciado no seu dia a dia e você não percebe. Você não percebe que isso está no seu dia a dia. E você acredita que isso é somente uma coisa que pode acontecer. Ah, Nicolas, mas como que isso é no meu dia a dia? Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos, algumas fotos, algumas coisas que podem te chocar. Mas é para mostrar que nós estamos, irmãos, em guerra. E talvez o cristão não entendeu que ele está em guerra. Ele vem para cá, para a igreja, ele vive o mundo dele, ele vive a vida dele, como se ele não fosse soldado de Cristo. Ele acaba vivendo como se ele estivesse aqui nessa terra para poder ser satisfeito, para poder ele simplesmente ter alegria. Você já viu aquela frase assim, ó: faça o que te faz feliz, assinado Satanás. Ai, Nicolas, mas assim está tão difícil a minha vida, eu não sei qual roupa eu vou para a igreja. Nicolas, na minha faculdade você fala que tem perseguição, mas eu nunca sofri perseguição nenhuma, menino. Você já se posicionou dentro de sala de aula? Não. Amém. Ah, não, porque no meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão, Nicolas. Glória a Deus. Mas você está querendo o quê? Você está querendo não ter conflitos. E isso que eu quero chamar a atenção para você, de que o mundo, ele tem preenchido uma lacuna, que se você não preencher, outras pessoas irão preencher, mas não vai ficar vazio. Então teve uma pessoa, né, chamada Karl Marx, lá atrás, que fez um manifesto comunista. Você pode falar, Nicolas, o que isso tem a ver? Eu estudei isso lá na minha escola, eu nem lembro mais o que isso afeta aqui no meu dia a dia. Está aqui? Está um pouquinho pequenininho, mas eu vou ler. Lá no Manifesto Comunista, no capítulo 2, ele fala assim, ó: abolição da família. Tem dois caras na igreja que o pessoal assim pega no pé, que é o baterista e o cara do som, né? Ah, então tudo bem. Mas eu acho que eu já falei tantas vezes que eu acho que até já gravei. Karl Marx diz o seguinte: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Basicamente ele está dizendo o seguinte: nós precisamos abolir a família. Por quê? Porque ela é uma instituição criada não por Deus, mas pela burguesia, por quem tem dinheiro. E você fala, poxa, mas eu, por exemplo, eu nasci na favela, lá do Cabana do Pai Tomás, lá em BH. E eu não era uma família burguesa, mas tinha família. Porque quem instituiu a família não foi Karl Marx, foi Deus. E aí você fala assim, caramba, hoje em dia você tem tantas estratégias para poder destruir a família, de onde isso provém? Provém de algum lugar, e pode ter certeza que, assim como nós temos aqui a Bíblia, e nós seguimos ela e lemos, o mundo também tem as diretrizes dele, mas não para por aí. Basicamente Karl Marx diz o seguinte: a sociedade é cheia de desigualdades, para você poder sanar isso é necessário fazer uma guerra armada. Então você vai pegar em armas, lutar contra o pessoal mais rico, e assim vai ter uma sociedade justa. Só que o que aconteceu? Prometendo o céu, eles trouxeram o inferno aqui para a terra. Todos os locais onde isso foi aplicado, teve genocídio, perseguição de cristãos, mortes, atraso, injustiça e todas as outras coisas. Mas o pessoal falou assim, gente, não está dando certo. Sabe por quê? Porque chega lá o pessoal, lá os cristãos lá na Rússia, mata os cristãos, só que o que acontece? Fortalece os cristãos. Como que isso é possível? Porque para nós morrer ou ao menos deveria ser, né? Para nós morrer é lucro, lembre-se disso, tá? Você que é cristão, tem hora que a gente é tão apegado à nossa vida, que a gente não quer largar aqui. Ah, mas eu amo tanto meu filho, eu amo tanto o meu carro, e Jesus, não quero nem ir para o céu, né? Não, a nossa vida aqui é um presente de Deus, mas a nossa morada, ela não é aqui, amém? E eles viram que não estava dando certo, matavam um cristão, e aí eles iam e se fortaleciam. Eles prendiam os cristãos, a igreja se fazia debaixo dos porões, e a igreja crescia. Então nos momentos de crise que a igreja cresce, porque há confronto, opa, peraí, não vou parar de levar o evangelho não, eu vou batalhar aqui, porque maior do que está em mim. E o que aconteceu? Teve um cara que falou assim, não está adiantando,
não adianta matar mais cristão, porque eles vão continuar crescendo. E aí essa teoria evoluiu. E aí vem, por exemplo, passa aí por favor, esse carinha aqui, ó. Não sei se você já viu a cara dele. Pode passar, por favor. Aí, quando eu dou um ok assim, ó, aí não, passou meio errado, mas tudo bem. O que aconteceu? Essa teoria ela foi evoluindo. E nisso eles entenderam e falaram o seguinte: olha, não vamos fazer mais uma revolução armada. Vamos fazer uma revolução cultural. Por quê? Quando você lê ali aquela placa ali, né? Make love, not war. Faça amor, não faça guerra. Entre amor e guerra, seja sincero, a gente escolhe o quê? Amor. Ninguém vai trocar aí, né? Poxa, ficar lá assistindo um The Chosen, né? Com a sua 10-10, né? Com a sua ungida para casados, tá? Você que é solteiro, segura esse fogo aí que não é do Espírito Santo, né? Calma, um dia a sua glória vai chegar, irmão. Quando você estiver lá casado, tranquilo ali, quietinho, né? Ó, teve gente ali que já pegou no ar que eu vi. Falei, recebe a bênção aí. Ela, opa, peguei. Daqui eu não saio. Você não vai trocar isso para poder ficar trocando tiro lá na Ucrânia, irmão. Você não vai fazer isso. Mas o nosso Senhor é o Senhor do quê? Dos exércitos. Ou seja, muitas das vezes se vis pacem para bellum, que está em latim, significa: se queres paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, Davi era um guerreiro. Você tem diversas pessoas que guerrearam por Cristo, de forma não somente material, mas espiritual também, guerrear contra principados, potestades. E aí eles entenderam o seguinte: olha, nós vamos vencer isso na cultura, então vamos trazer um falso amor, então ao invés de você reprimir, você mulher aí ser reprimida, e só fazer sexo depois do casamento, se liberte. Isso aí é o cristianismo que impõe para você, sabe, é muito careta. Os homens, por que o homem tem que ficar se guardando para uma mulher? Meu irmão, aproveita a vida. E nessa época aqui, que era nos anos 60, aconteceu o festival do Woodstock, por exemplo, né? Sexo, drogas e rock and roll. Não estou dizendo que rock and roll é do capeta, tá, irmão? Estou dizendo que eles utilizam de um gênero musical para poder fazer o que ele quer fazer na sua vida. Por exemplo, quando você pega o sexo, quem criou o sexo? Não foi Satanás, foi Deus. Deus não falou assim: olha, criei tudo, tá lindo, agora preciso que o Adão e a Eva gerem uma Evazinha. Como é que eu vou fazer? Capeta, vem cá, faz um trem aí, faz um sexo aí. Não, ele fez o sexo, então é algo criado por Deus. As drogas claramente não foi algo criado por Deus. E o rock and roll, o gênero musical, foi algo também que pode ser usado aí para ambos os lados. Agora, a música, assim como as drogas, elas possuem a capacidade de te influenciar. O que aconteceu? Eles usaram isso para poder moldar a sociedade. Quem nunca ouviu paz e amor, vamos ficar tranquilo, né? vamos deixar a vida me levar, né? Não vamos preocupar com as coisas eternas, não. E nessa época, houve depois disso um aumento de consumo de drogas, de aborto, de doenças sexualmente transmissíveis, e não foi através da imposição, foi através de uma mudança cultural. Antigamente, se você olha alguns vídeos antigos do Rio de Janeiro, as mulheres na praia se vestem melhores do que hoje as mulheres na rua. Você fala, uai, aqui em Divinópolis tem praia? Mas tem gente que anda como se tivesse uma, né? Tem até crente que se veste assim. Vocês acreditam nisso? Tem crente, você tem ideia, que chega assim, ó, tira uma fotinha de biquíni, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você entra lá no Instagram da criatura, aí está lá assim, né? Suponhamos aí, vou te explicar como que funciona o mundo espiritual com o mundo físico. Eles nos enganam com falsas verdades, porque a mentira é muito descarada, mas a falácia não, ela é uma falsa verdade, é uma falsa mentira. Então você fica meio, será que é, será que não é? Eu vou dar um exemplo prático. Você aí que é solteiro, homem, varão de guerra, quer achar também uma ungida, aí está lá, né? Passando o dedo lá no Instagram, vendo se tem alguma Rebeca lá, aí você vê algo do nada. Deixa eu pensar, uma mulher muito bonita aqui, a Megan Fox do nada vai e te manda mensagem: oi, quero te ver. Irmão, isso só pode ser o diabo, porque não tem como a Megan Fox estar em cima de você, né? Aí você fala, não, deleta e bloqueia, fala: Senhor, tira isso aqui de mim, acabou. Agora, você está passando ali e vem uma: oi varão, tudo bem?
Falou, opa, chamou varão, deve ser crente. Clica lá no perfil, está lá assim, cristã, você fala, acertei. Tantos anos, você fala, opa, bateu com a minha idade. E embaixo está assim, ó, geminiana. Você fala, cristã, geminiana, você fala, parece que é, mas não é. E aí você cai. Você fala, opa, peraí, é crente ou não é? E aí você cai, meu irmão, você não sabe que é o Satanás, mas é. É assim que o mundo fez no âmbito cultural. E aí o que aconteceu? Veio um carinha um pouco antes, chamado Antônio Gramsci, depois coloca a carinha dele aí. Vocês nunca viram a foto de Satanás em 3x4, tá aí, ó. Ele foi preso lá na Itália porque ele falou, estão fazendo errado. Vocês estão matando cristão, mas na verdade a gente precisa infiltrar nas igrejas, é diferente. Porque você já não precisa mais matar uma pessoa para ela deixar a sua fé. É necessário desvirtuar a fé dela, é muito mais eficaz. Então ele criou uma teoria chamada hegemonia cultural. O que quer dizer isso? Ao invés de você ganhar o topo da sociedade, você ganha a base. Porque quando você ganha a base, quando você chegar no topo, não precisa fazer revolução nenhuma, porque todo mundo já pensa igual. Dentro da sua faculdade, quem é estudante aqui, levanta a mão para mim. O que acontece quando você fala dentro da sua escola assim, eu sou contra o aborto? Tiro, porrada e bomba. Você escuta de tudo, seu nazista, fascista, seu bicicletista, ciclista, patinista, um monte de coisa, taxista. Você fala, meu Deus do céu, eu só falei que eu sou contra matar criança dentro do ventre, eu que estou maluco? Você é um maluco, né? Para o mundo, né? Ou seja, eles criam uma hegemonia, é todo mundo igual, vai pensar todo mundo igual, assim não precisa pegar em armas. Hoje tem gente que com a Bíblia de braço no braço, diz assim, eu sou cristão e sou comunista. Eu falo, mas como? Você é uma bola quadrada, você é um solteiro casado, um nazista judeu, não faz sentido. E por que existem pessoas que pensam assim? Ou você não sabe nada sobre o cristianismo, ou você não sabe nada sobre socialismo. Por quê? A nossa igreja se preocupou muito em alimentar somente o espírito, o corpo, e deixou a alma morta. Talvez sua alma esteja morta, você não consegue ter argumentos sólidos, você não tem a razão da sua fé, como a Bíblia pede, mas você jura que você é um cristão posicionado. Pelo contrário, talvez você seja um Pôncio Pilatos, que é covarde perante aqueles que estão lá crucificando Jesus Cristo. Mas por que tem a ver, Nicolas? O pessoal falar que Jesus é gay, qual que é o problema de falar que Jesus é bissexual? O que eu tenho a ver com isso? Nós vamos ver aqui agora o que tem a ver com isso. Existem armas que vão influenciar a sua vida e você não percebe. A primeira deles, nós vamos mostrar aqui algumas armas, mas a primeira delas se chama ativismo LGBT. Nicolas, toma cuidado, porque isso aí gera processo. Eu sei, e se eu tomar mais um vai ser o 394, né? Eu não ligo. Agora, presta atenção no que eu vou falar. É um tema sensível, né? E o que a igreja fez? Não quero falar sobre isso. Não vamos falar sobre sexualidade nos púlpitos, não vamos falar sobre sexualidade dentro das escolas dominicais. E aí o que aconteceu na cabeça dos nossos filhos? Não ficou vazia. Alguém falou com eles o que era sexualidade. E agora a gente está todo mundo maluco. O que está acontecendo? Meu Deus, meu filho chegou em casa e está falando todes. Como? Deve ser porque você coloca o celular ali na mão dele e a Deus dará, deixa lá e acha que está educando. Mas enfim, o ativismo LGBT, irmãos, é muito diferente do homossexual. Enquanto o homossexual busca aceitação, o ativista LGBT busca uma imposição. Então quero diferenciar aqui. Por exemplo, a Bíblia em Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher. Em 1 Coríntios, Paulo ele fala a respeito do casamento entre o homem e uma mulher. Em Romanos 1, abre aí rapidinho Romanos 1 aí. Em Romanos 1 você vai ver que vai falar a respeito da idolatria e a depravação dos gentios. Lá no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, acompanha rapidão aí. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm. Quero deixar 2 pontos aqui. O primeiro, olha quão perigoso é você não se importar com o conhecimento de Deus. Dessa forma, Deus os entregou um sentimento perverso para praticarem coisas que não convêm. Talvez no seu dia a dia você tenha ignorado o conhecimento de Deus. A gente passa horas no TikTok, vê um documentário, sabe o que está acontecendo, mas a gente não tem ideia das coisas que realmente importam nos nossos dias. Quem aqui viu aqui que eles descobriram lá no México, lá um ET? Quem viu aqui um ET? Vocês viram isso? Quem viu aqui que o namorado da Luísa Sonza traiu ela? Quem viu? Levanta a mão que eu sei que você viu. Está na igreja, né? Quem aí conhece William Lane Craig? Levanta a mão para mim. Temos um. Amém. Temos um, temos 2. O mundo está te influenciando, você não está nem percebendo. Está engolindo um monte de coisa e acha que está tudo bem. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata a respeito desse tema, nos falta profundidade intelectual, nos falta equilíbrio, nos falta sabedoria para isso. Aqui nessa porta dessa igreja, por exemplo, não tem nada proibindo, uma placa, proibido a entrada de homossexuais. Claro que não. Se tivesse uma placa ali escrita, proibido a entrada de pecadores, não ia ter ninguém aqui. Ou alguém que é perfeito, não tem. Agora, a igreja, ela é aberta a todos, amém, irmão? Mas ela não é aberta a tudo. O que temos visto hoje é que, numa ânsia de querer ganhar o mundo, a igreja tem se ganhado o mundo, e aí não há mais confronto de pecado. A homossexualidade é quase colocada como um pecado sacrossanto, que não há fórmula mágica. Você se arrepende dos seus pecados e você começa uma vida com Cristo. Por quê? Porque isso te afasta da vontade do Senhor. Jesus, ele veio, eu aprendi isso num livro muito interessante, ele veio com a graça e com a verdade. Então primeiro venha com a graça. Não tem como você chegar para uma pessoa, por exemplo, e falar: se é homossexual só vai para o inferno. Não, peraí, venha primeiro com a graça, mas nunca deixe de também vir com a verdade, porque senão vai ficar incompleto. Glória a Deus, amém. Tem alguém que dá glória a Deus aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser aplaudir a Deus, pode aplaudir, né, para mim, pode aplaudir, amém. Aleluia. Uma outra arma que eles utilizam também, depois deixa eu ver se eu faço, o que eu faço aqui? Deixa eu pensar, passa esse vídeo aí para mim, por favor, desse cara que está aí na capa aí, vamos ver se vai dar para escutar. Esse vídeo é um travesti falando sobre a sua família, escuta. Desligado, a gente toma uma longa desenvolvimento para cá de se colocar na posição defensiva, a gente dizer: não, a gente não quer espírito nenhum, a gente só quer uma. Ou não, a gente não quer uma velocidade, a gente quer casa, a gente quer filhos, a gente quer uma família. E isso é de um processo violento, que violenta a história da Constituição da América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim, queremos, não é? Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Isso é uma pessoa, um trans, um travesti, declarando isso para as nossas famílias. Imagina se eu falo que, e eu estaria errado, obviamente, dizendo em uma palestra: nós queremos destruir os homossexuais. O que ia acontecer com a minha vida? Já era, meu irmão, já era. Então eles podem dizer claramente: nós queremos destruir a sua família. Mas como ele vai fazer isso? Ele não vai aparecer de uma maneira tão asquerosa, vai ser aos poucos, vai ser ganhando os espaços, vai sendo ganhando os conselhos tutelares, vai ser ganhando os locais de ensino, vai ser ganhando os locais da psicologia, da ciência, das artes. É dessa forma. Eles não vão chegar para você impondo algo, muitas das vezes, porque eles sabem que dessa maneira fica um pouco mais difícil de você se alimentar disso. Agora, uma outra estratégia também que eles utilizam para poder influenciar, fazer política na sua vida, é através da ideologia de gênero.
Talvez você já ouviu isso, mas não sabe muito bem como que isso te afeta no cristianismo e na sua vida diária. A ideologia de gênero, coloca aí para mim, por favor, a foto essa criança aqui, ó. Essas são as mesmas crianças, tá? Esse menino chama David Heimer. Na direita ele está vestido como uma menina de vestido, e na esquerda ele já na sua adolescência como um menino. O que aconteceu? Quando esse menino nasceu, foi feita uma cirurgia ali no seu órgão masculino, sexual, e acabou saturando, acabou queimando o órgão masculino dele, e ele perdeu o seu órgão masculino. Nisso, na época, a família ficou desesperada. Tinha um sexólogo chamado Dr. John Money, que orientou aquela família o seguinte: já que ele não tem o órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. Eram gêmeos, e esse doutor inclusive fazia como que eu posso dizer, umas encenações dos irmãos como se estivesse tendo relação sexual, ele como uma menina, e ele foi crescendo, foi vestindo como uma menina. Quando chegou na sua adolescência, ele falou: pai, mãe, eu não me identifico dessa forma, o que está acontecendo? E os pais contaram para ele, e desde então ele passou a se vestir, se portar como um homem. Passa para mim, por favor. Ele deu uma entrevista na BBC, dizendo o seguinte, pode passar para mim, por favor. Aí: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar ou agir como uma garota, confessa o garoto. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para poder resumir a história, essa família foi completamente destruída. Ele cometeu suicídio, o seu pai e a sua mãe, o seu irmão, também sofreram diversas, se eu não me engano, um deles também cometeram suicídio, e essa família foi destruída. Por que eles não contam isso para você? Do primeiro teste, exame da ideologia de gênero? Porque eles escondem um perigo muito grande. Afinal de contas, você pode se perguntar: Nicolas, deixa o cara ser o que ele quiser. Se ele quiser sentir algo ou outro, deixa. Nós não temos que ficar implicando com isso. Concordo. A pessoa se sentir é uma coisa é quando ela se sente, outra coisa é quando ela quer impor o que ela sente para você. E eis o perigo da ideologia de gênero que eu quero mostrar para vocês. O princípio é: aquilo que eu me sinto, eu me torno. Então nós temos alguns outros exemplos. Passa aí para mim, por gentileza. Nós temos, por exemplo, o exemplo do homem que se sentiu um dragão. Falou: pô, eu me sinto um dragão, passa aí para mim, só para ver o antes e depois dele. Ah lá, ó. Ex-banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão. Olha lá, se sentiu um dragão. Mas qual é o perigo disso tudo? Nós temos aí, ó, homem transgênero, abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Olha lá que bonitinho. Né? Foi o que eu citei. Quem viu meu vídeo aí essa semana aí lá, é esse que eu citei, Stephen Knowles. Olha lá, dá só uma olhadinha ali, ele vai aparecer ali, ó. Se Deus quiser, ele vai aparecer ali na outra coisa ali. Aí, olha só, olha que lindinho. Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, Wolsitz disse se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Não sei nem quem que é mais doido, né? Se é um cara que se sente uma criança ou uma família que adota um trem desse, né? Ela vai entender. Qual que é o perigo disso, Nicolas? Se um dragão, tem alguém aqui formado em direito, advogado, sei lá? Pode ser você. Não precisa ficar com medo não, tá? Eu vou te fazer uma pergunta no tema. Estudou? Passou? Qual que é o tipo penal caso um dragão mate uma pessoa? Não tem, né? Não tem. Como que você vai enquadrar? Temos um dragão aqui que matou uma pessoa. Meu Deus do céu. Cadê isso no Código Penal? Não tem. Caso esse homem aí, que se sente uma criança, uma menina, quiser fazer sexo com um menino de 6 anos de idade, isso é pedofilia ou não? Só isso aqui já me deixa maluco. Só essa dúvida que está na sua cabeça, eu já fico assim: Jesus amado. E aí, irmãos, é pedofilia ou não é? Glória a Deus. É pedofilia. Aí que está o perigo. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. O perigo é que a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, isso aqui é o que, irmãos? É uma bola? Não, é o que? É um celular. Por que isso aqui não é uma bola? Gênios. Aristóteles chora agora lá onde ele estiver, né? Por quê? Porque a realidade é aquilo que é visível em si mesmo.
Nós não podemos deixar com que a fantasia se apodere da realidade. Afinal de contas, você vai quebrar a estrutura da realidade. Se tudo pode ser qualquer coisa, então como que nós vamos fazer? Eu posso chegar um dia, chegar no banco, tenta aqui em Divinópolis aqui, vai lá no banco, fala assim: oi, tudo bem, bom dia, é o seguinte, eu aprendi lá na palestra do Nicolas, que eu posso me sentir o que eu quiser, então eu me sinto milionário, você pode me dar uns 1 milhão que eu sinto que eu tenho? O cara vai falar assim: claro, pode ir ali no psiquiatra ali rapidão. E você chega, por exemplo, por que vocês falam que eu não tenho 2 metros de altura? Pô, essa risada machuca. Era só falar: não, Nicolas, porque você não tem mais não, tem que rir. Baixinhofóbicos, né? Por que eu não posso? Hoje, por exemplo, pessoal, tem o você se autodeclara a cor que você quiser, né? Aí, ó, Michael Jackson, meu amigo, eu poderia falar, mesmo com o problema dele lá, eu poderia falar: não, eu me sinto negão, sou negro ainda e tal. Olha que loucura. Ou seja, a realidade está sendo distorcida pela sua vontade. Você pode falar: mas qual é o problema disso? A gente vai ver o problema disso. Graças a Deus, essa mulher conseguiu gravar esse vídeo de uma conversa dela com o filho dela que está no banco de trás. E ele foi para a escola e eles estavam falando sobre Jesus Cristo. E aí ele fala o que ele acha sobre Jesus Cristo. Passa aí para mim, por favor. Eu vou lendo para vocês, tá? Eu não amo ele porque eu não sei muito sobre ele. Então, em primeiro lugar, Jesus. Adivinha, ele é bissexual e não binário. Aí a mãe pergunta: Did they teach you that at school? Oh, that is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? por que você acha que Jesus é bi? That's a lie. Porque ele ama todo mundo. Okay, and why is he non-binary? E por que ele é não binário? Porque ele usa vestido e ele é um homem. Para aí para mim, por favor. Pode parar de perguntar, qual que é o problema disso? Quando você distorce qualquer tipo de identidade e realidade, você está destruindo exatamente aquilo que você é. E caso você não saiba o que você é, alguém vai te falar o que você é. E aqui está o grande perigo. Qual que é o problema? Agora respondendo a sua pergunta. Qual é o problema, por exemplo, de lá na parada LGBT em São Paulo colocarem um travesti como Jesus? Qual é o problema de um documentário lá, um seriado das Portas dos Fundos, colocar Jesus como um menino que vai ali no prostíbulo? Eles estão destruindo a identidade de Jesus Cristo. E você não está nem aí para isso. E aí eu te pergunto: quem vai poder falar que Jesus não é bi, não é homossexual, não é gay, não é travesti? Somos nós, amém? Agora, quem vai falar se não há quem fale? Quem vai ouvir, né, se não há quem fale? Jesus, ele não é gay nem nada disso não, meus irmãos. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Mas o nosso coração não está muito ligado para isso. Nós vemos crianças falando que Jesus é gay e a gente não se importa. A gente acha que isso é uma mera dificuldade que está acontecendo aí no mundo. Enfim, a gente vai ver o que essa geração está plantando agora, o que ela vai colher lá na frente. Já está colhendo. Tem 2 anos e meio que eu dou aqui essa palestra. Já dei na Europa, já dei lá nos Estados Unidos, e a coisa só tem piorado. A gente está tendo de fato que provar que a grama é verde. Chesterton dizia isso, que chegaria um momento que nós teríamos de fazer isso, e este momento já chegou. Eu falei lá na Câmara essa semana passada, eu falei: olha, se eu digo que um homem não pode menstruar, eu sou louco. E aí a pessoa que estava atrás de mim ficou assim: Falei: percebe? Eles já dizem que um homem pode engravidar, irmãos. E ai de vocês de achar contrário. Você vai ser o intolerante, você vai ser o preconceituoso, você vai ser o transfóbico, e tudo isso que eu estou dizendo é crime, tá? Então não acho que isso só vai bater em mim aqui não, porque não é que eles querem me calar, eles querem te calar, mas eu estou no meio do caminho. Se eles conseguirem me derrubar,
consegue derrubar outros que representam, quem é você para a visão deles, né? Não, vamos cortar a rede social dele, vamos calar ele. Se você abrir a boca dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, hoje, por exemplo, tem casos, já aconteceu lá em BH, de uma pessoa, de um homem, né, que se sente uma mulher, ir num salão de beleza e falar, faz aqui a minha sobrancelha. E a mulher fala, olha, me perdoa, se você fala sobrancelha de mulher, eu fui estudada para isso. Processou o salão de beleza. Teve um caso aqui também, em São Paulo, que o mesmo caso chegou, agora pior, na depilação. Falou, eu quero que você me depila. A mulher falou, mas meu irmão não, né? Falou, mas menine, eu não posso fazer isso e tal. E ele, preconceituoso, transfóbico, ou seja, se você não aceita a realidade deles, já era. Agora, se a gente fala algo para eles, aí a gente vira o criminoso, né? Porque até que eu saiba, o evangelho ele é um convite, não é uma imposição. Você não chega para alguém e fala assim, você acredita na Bíblia? Não, então você é bibliofóbico. Ninguém fala isso, mas nós somos intolerantes. Aí o que acontece? É mais uma vez a guerra cultural que nós enfrentamos. Hoje, você perdeu a sua identidade, cristão. Você que está aqui hoje, você perdeu a sua identidade, porque o mundo fala que você não é mais uma pessoa, você é fascista, você é genocida, você é um fundamentalista religioso. Sabe qual é essa estratégia? Eles retiram a sua dignidade humana, retiram a sua humanidade, você não é mais humano mais. Daqui a pouco, se alguém chegar e fazer algo ruim com você, ninguém vai sentir mais remorso. Por quê? Você é como se fosse um inseto, você é como se fosse uma coisa qualquer. E é por isso que eles fazem isso e nos rotulam de extrema não sei o que, extremo cristão, extrema direita, etc, etc, etc. Tudo que é, irmãos, gritado nas ruas, um dia foi sussurrado dentro das escolas e das universidades. E enquanto eles estão lá trabalhando, estudando, tentando entender o mundo e te ganhar, você está aí igual um, sabe, um lírio do campo. Ai, bom dia, acordei. O que eu tenho que fazer hoje? Vou trabalhar, voltar, vou assistir meu jogo, e aí daqui a pouco o tempo passa, você morre. E o que você fez? O que você guerreou? Quantas batalhas você vai entregar para o seu Senhor? Olhar para Ele e falar, Deus, fui firme, chorei, enfrentei um monte de coisa, mas eu estive com o Senhor, porque eu não abro mão de estar contigo, ó Pai. Sabe, quantos que têm um coração indignados com isso? Poucos. E por isso que o mundo está dando de lavada na gente, irmãos. O que a gente está ganhando? Boca aberta. Sabe o que acontece? A gente ficou aí, muitos cristãos, eu vi isso, eu quero tocar nesse ponto. Vi muito cristão, depois que a eleição acabou, ficar desolado, perdeu a fé, ficou de luto, perdeu as esperanças. Horas, a sua esperança está em quem? Está em um homem? Está num político? Peraí, horas, nós não somos movidos por eleições, irmãos, nós somos movidos por gerações, sabe? A Bíblia fala que uma hora é o que está em nós. Sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é se o fulano de tal estiver do nosso lado, ou se o fulano de tal ganhar, não. Mas por que isso? Falta de consistência bíblica, falta de entender que política não tem a capacidade de redimir ninguém. O único que redime nossos pecados é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando a gente vê tudo isso, eu fico muito triste, porque na minha universidade eu vi muitos cristãos omissos, muitas pessoas, muitas pessoas que deveriam se posicionar e não se posicionam, querem uma vida de felicidade, de gozo, de alegrias, sendo que se você é um imitador de Cristo, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. A vida de Cristo não foi dessa forma, pelo contrário, todos estavam ao lado dele, foram perseguidos, mortos, alguns torturados. Jesus morreu morte de cruz, irmão. E você está querendo ser o quê? Amado por esse mundo que matou o seu Senhor? Glória a Deus. Até ficou mais calmo aqui agora. Pode passar isso aí. A terceira arma chama-se feminismo. E eu quero ser um pouco profundo nisso aqui, que é importante. Feminismo, muitas vezes você pode pensar, traz a ideia de que é igualdade. Nosso mundo é muito desigual, precisamos aparar os erros do patriarcado. Feminismo, Nicolas, diz respeito à luta pelos direitos, à luta pela igualdade. E aí eu te pergunto, você leu isso aonde, criatura?
Você precisa ter lido isso em algum lugar. Suas ideias não provêm do nada, as ideias provêm de alguma coisa. Da Bíblia isso não veio. Agora, passa aí, dá só uma olhadinha nas frases das maiores feministas, idealizadoras do feminismo. Porque nós também não podemos falar sobre feminismo na nossa escola dominical. Não podemos. Tudo bem então. Então quando chegar então na sala de aula, o professor fala sobre feminismo para o seu filho, para a sua filha. A Linda Gordon, que é, referência para o feminismo, diz assim: a família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A Simone de Beauvoir, em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas, e assim continua. E os papéis, basicamente, hoje têm ficado completamente ao contrário. Hoje a mulher, e eu não estou dizendo a mulher só do mundo não, a mulher cristã, ela fala assim: não quero ter filho não. Sabe como é que isso chegou na sua mente, mulher? Não foi falando assim: destrua a sua família, odeie seus filhos, não, vai ficar muito na cara, é a Megan Fox. Sabe como é que eles falam para você? Você precisa curtir a sua vida, isso vai dar muita deformação no seu corpo. Gravidez é uma coisa muito pesada, não vai dar, é melhor você depois curtir a vida toda. Aí sim você tem ali um filho ali, se pudesse ter meio filho, tem mulher que teria só meio filho, né? Não dá muito trabalho, vou ter só metade para cima, tá bom, né? Você chega hoje dentro de uma sala de aula e pergunta: quantas mulheres aqui querem ter filhos? Um pouquinho, só depois dos 30 anos e tal. Aí quando a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre os filhos? Filhos são maldição. Não, o que a Bíblia fala? Filhos são herança do Senhor, olha só. Mas não, para a mulher, hoje em dia é o seguinte: é um peso, é um fardo. Não quero ter filho, parece uma maldição. Não quero mais ter filho, horas, porque é muito penoso. Eu prefiro ficar viajando. A gente sacrifica pelo nosso trabalho, a gente sacrifica por pessoas que nem merecem muitas vezes nossa atenção, a gente sacrifica por coisas idiotas, mas pela herança do Senhor a gente não quer sacrificar, porque é muito pesado. Quem aqui tem um filho, levanta a mão para mim. 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, quem dá mais? 6 filhos. 6 filhos? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Só para tirar as dúvidas, alguém tem 7 aqui? Só para as dúvidas. Não, qual é o seu nome, meu irmão? Meu irmão, qual que é o seu nome? Fabrício, você teve 6 filhos, correto? Tem 6 filhos. Amém, 6 filhos, 7 filhos. Você se arrepende de ter tido algum deles? Jamais. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, correto? Fabrício, né? Vocês têm noção que você que tem aí um filho, eu não tenho nenhum filho, o Fabrício tem 7 vezes mais herança do Senhor do que todo mundo está aqui. Glória a Deus pela vida do Fabrício. Glória a Deus pela vida do Fabrício. Tem uma frase do Jordan Peterson que é muito interessante: eu nunca vi pessoas se arrependendo por terem tido muitos filhos, mas sempre vi pessoas se arrependendo por terem poucos filhos. Poxa, poderia ter tido mais. E meus irmãos, a melhor maneira de destruir a família é não gerando uma, né? E aí tem outra forma também de destruir a família: matando dentro do ventre. E o feminismo traz isso, né? Transformou ali o ventre da mulher num local não de vida, mas de túmulo. Mas por que, Nicolas? A vida dela está muito complicada e tal. Opa, peraí, vamos deixar as coisas aqui bem claras. Para você que é cristão, não tem papo, não tem conversa. A Bíblia diz lá em Salmos que tu tecestes no ventre da minha mãe, e lá eu te vi ainda informe. E olha só como é que o mundo hoje é: achamos vida em Marte, é uma bactéria, mas um ser de 10 semanas, como ouviu o coração da minha filha, não é considerado vida, por exemplo, para grande parte do STF. Vocês acham realmente que eles estão preocupados em defender a sua vida? Vocês acham que eles estão preocupados em defender a sua vida, mulher? Claro que não. Porque quantas mulheres não serão abortadas? Quantas mulheres não poderiam vir ao mundo e você está matando elas?
E qual que é o argumento? Foi uma escala, né? Liberdade sexual, faz sexo com quem você quiser, e caso você tenha um filho, né? Eles colocam quase uma doença, porque é saúde pública. Gravidez não é questão de saúde pública. Sabe por quê? Porque gravidez não é doença. Pelo contrário, gravidez, quando a mulher está grávida, mostra que o corpo dela está em perfeito estado. Querem transformar a criança em um peso, em um fardo, em algo que pode simplesmente ser descartado. Você desumaniza aquela coisa, né? Aquela criança. Não é mais criança, é feto. Não é mais homicídio, é aborto. E dessa forma eles vão o quê? Matando de forma silenciosa. A primeira clínica de aborto nos Estados Unidos foi feita por uma esquerdista feminista chamada Margaret Sanger, que escreveu no livro dela de que os negros e pessoas com síndromes eram como ervas daninhas que precisavam ser exterminadas. E aonde foi a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos? Em Brooklyn. Parabéns, leu meu livro, eu tenho certeza. Você leu, viu? Está vendo? Leia meu livro. Em Brooklyn, maioria negra. Por quê? Foi à toa? Claro que não. Há um propósito nisso tudo. E aí a gente acha que, não, Nicolas, mas tem alguns casos, né? Tem alguns casos que, poxa, é complicado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui, abaixa um pouquinho a luz aqui para o pessoal ver, é importante. É uma foto em 2 momentos da mesma criança, tá? Ela está inclusive na mesma posição, isso que é bonitinho. Você consegue me dizer se essa criança aqui é fruto de um estupro? Nicolas, você tocou num tema sensível. É claro, lá fora também os temas são sensíveis. Por que a gente tem que se excusar disso? Deixa eu explicar algo para vocês muito importante. Esse mundo, ele está tão horroroso, mas tão horroroso, que acontece casos como, por exemplo, aconteceu um tempo atrás, uma menina de 10 anos, chegaram a ver, que foi estuprada pelo tio, e já estava com uma criança ali, se eu não me engano, de 8 meses, irmãos, de 8 meses, você pode falar, aconteceu isso, de fato, tem que abortar essa criança. Deixa eu te falar uma coisa, a única diferença de você para aquela criança é tempo e nutrição, e a vida dela, de como ela veio à vida. Eu duvido você pegar aquela criança ali com 8 meses, por que tem que matar na barriga? Sabe por quê? Porque isso você não vê. Aquilo que a gente não vê, a gente acha que a gente não tem responsabilidade. Sabe como aquela criança morreu dentro da barriga? É colocado uma injeção no coração da criança de cloridato de potássio para poder gerar uma parada cardíaca, e aquela criança morre dentro do ventre. E a criança de 10 anos simplesmente não evaporou aquela criança, ela fez trabalho de parto e ganhou aquela criança natimorta, sendo que tinha milhares de pessoas aqui fora dizendo, eu pago, eu ajudo aquela criança. Sabe por que há um intento tão grande das pessoas de matarem as crianças? Porque elas não estão preocupadas com a vida, pelo contrário, uma criança de 8 meses, tem pessoas que nascem prematuras de 8 meses, de 6 meses, agora, o porquê que muitas vezes conseguem te ganhar? Porque é um tema que obviamente a gente fica assim, meu Deus, Nicolas, essa criança vai ter uma vida, sabe, vai ser fruto de um estupro, isso é horrível, e de fato é horrível. Agora, eu quero te dar 2 exemplos, e eu não quero aqui te convencer, eu quero fazer com que você reflita. Nos Estados Unidos tinha uma menina, que ela na sua adolescência começou a militar em prol do aborto em caso de estupro, militando, virou uma ativista. Os pais certos dias chamaram ela, falou, vem cá, deixa eu conversar com você, você é fruto de uma adoção, e você é fruto de um estupro. Basicamente, ela estava militando para que ela não viesse à vida. Eu conheci através de um pessoal chamado Brasil for Life, que cuida de diversas mulheres que não abortaram, de diversas mulheres em situação de vulnerabilidade, com fralda, com alimento, com um monte de coisa, cuida dessas pessoas. E eu conheci um grupo lá nos Estados Unidos, de advogados, médicos, professores, que todos são fruto de estupro. Eu duvido se olhar dentro do olho dela e falar assim, você não merecia nascer, porque sua vida é muito complicada, muito difícil. Horas, para o mundo eu sei que isso é loucura, mas eu acredito, e eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, ou que eu me colocaria numa posição de vamos resolver isso aqui rápido, não, estou dizendo que a Bíblia jamais te dá nenhum aval para poder retirar uma vida inocente,
porque o único que pode tirar a vida é aquele que a concedeu. E mesmo em casos terríveis, danosos, doloridos, eu creio em Deus que pode transformar qualquer coisa, até a coisa mais dolorosa, até a coisa mais doída que seja, aquilo que dói no nosso coração. Mas para isso, irmãos, é necessário ter pessoas preparadas. Você aí, mulher, talvez você se preocupa mais com a sua unha do que em se fortalecer com argumentos para poder ajudar alguém que está do seu lado. Teve uma menina lá na minha escola, que estava um calor absurdo, e eu vi ela de blusa de frio. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Fui pressionando ela, falou, estou grávida e estou querendo abortar. Eu falei, não faz isso, tal, conversei, fui insistindo, e ela não abortou. Irmãos, teve também uma outra colega, amiga minha, que falou, Nicolas, teve um dia que eu estava pensando em abortar, e ele foi lá e chutou minha barriga, e eu lembrei dos seus vídeos e não abortei. Também teve uma outra menina também, mandou um dia lá no meu direct, falou, Nicolas, estava pensando em abortar e tudo, vi um vídeo seu, desisti, estou seguindo. Hoje a filha dela está lá, bonitinha, do olho azul e fazendo uma bagunça. Irmãos, presta atenção, a nossa ação ela pode gerar vida, mas a nossa omissão também pode gerar morte. A gente tem se omitido, preocupado muito mais em coisas banais na igreja, sendo que tem um monte de gente em volta aqui em Divinópolis que precisa de você, que precisa de mulheres que não estão preocupadas somente com roupa, com maquiagem, não, mulheres fortes, sábias, corajosas, que vão ir lá onde ninguém vai, lá nos locais escuros que ninguém está pisando, porque se você não for, não vai ficar vazio, vai vir uma pessoa e vai falar, olha, aborta, igual aconteceu por exemplo com uma moça lá do Cabana, que falou, olha, você é muito pobre, você não pode ter essa filha, você é muito pobre, você vai destruir a vida da sua filha, como que você vai colocar isso, essa criança no mundo? E aí graças a Deus ela não ouviu, dentro da barriga dessa moça estava minha mãe, irmãos, olha isso, sabe, glória a Deus, sabe, pelos cuidados visíveis e invisíveis do Senhor. Que papel nós estamos fazendo, irmãos, de influência nessa sociedade? A gente só sabe copiar o mundo, sai uma música lá, a gente copia aqui, sai um estilo de roupa lá, a gente copia aqui o estilo de roupa aqui, horas. Deus não te chamou para ser imitador do mundo, não, Deus te chamou para ser imitador dele, amém? Amém. E para finalizar, irmãos, caminhando aqui para o fim, pode passar aí, por favor. Você pode falar, Nicolas, entendi, estou entendendo, mas ainda estou com uma dificuldade de entender como que isso está no meu dia a dia. Vou te dar, tem isso aí, mas será que eu falo? Falo. As mulheres, fala, Nicolas, fala, cutucando o marido, fala. Rapidamente, a Bíblia fala a respeito do papel do homem e da mulher, né? E a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao homem, amém, mulheres? E o homem é ali o cabeça da casa, aquele que guia, aquele que é que o protege, o provedor e o protetor. Enfim, muitas pessoas olham isso, homens leem isso e falam, ela é minha escrava, achei bom, né? Submissão não significa isso. Submissão significa estar submisso a uma missão maior. Mas aí que está, que mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Esse que é o problema. Tem hora que a mulher está lá, gente boa, tranquilo, querendo achar o varão dela, mas só tem banana. Daqui a pouco está usando cropped dentro da igreja. Não, eu me sinto hoje menine. Como assim? Os papéis ficam completamente trocados. E as mulheres também falam, quer saber? Já que ele não assume o papel dele, bate continência para general aqui, né? Arruma isso, faz aquilo, né? É mais homem do que eu sei, pô. As coisas estão tudo invertidas. Aí você não sabe, a mãe é uma sargenta, o pai é um banana e o filho fala todes. Por quê? Porque você tem sido omisso com relação a isso, né? Resumindo, não seja o Fiuk, amém? Passa. Aí é todes que fala, né? Gente, não dá, realmente não dá. A Bíblia fala para o homem, né? Ali Salomão e Davi numa conversa fala assim, olha, ser homem. O conselho que ele dá para o filho dele é ser homem, seja homem. Hoje eles querem destruir a nossa masculinidade, né?
No casamento, por exemplo, os homens vão tentar achar uma mulher lá na balada. Vai sim, confia. O homem fala assim, não, sabe, hoje eu vou achar a minha mulher. Aí ele manda lá, boa noite, amor, encaminhar para amor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ai, mas quem colar aqui, colou. Meu irmão, tá de sacanagem, né? E as mulheres também da mesma forma. A Bíblia fala, olha, mulheres, né, mulher virtuosa quem achará, o seu valor é sédio de rubis, você se trata igual um latão, não está nem aí, não, quem quiser vir aqui e sabe, experimentar, conversar comigo, destruir meu coração, sabe, cuide do seu coração. Você aí talvez nunca conseguiu encontrar alguém, dividir algo com alguém, sabe o quê? Você se divide com todo mundo, conversa com um ali, aí dedica, bom dia, não sei o que, boa noite, benzinho, não sei o que, pra pororô, aí não deu certo, aí vamos para a próxima, aí tem que construir tudo de novo, né, bom dia, boa tarde, boa noite, você já se dividiu com um monte de pessoas. O seu amor precisa ser valioso, o que está dentro do seu coração precisa ser algo, sabe, que você entrega para a pessoa certa, amém, irmãos? Eu posso dizer, irmãos, vale a pena, sabe, realmente esperar, orar por alguém assim, que vai estar ali com você, sabe, nada, irmãos, nada se compara a quando eu chego em casa morto, exausto, fisicamente, espiritualmente, e eu chego e está lá minha esposa, eu posso chorar com ela, eu posso conversar com ela, sabe, falar, olha amor, ora por isso por mim, sabe, vamos aqui junto aqui fazer, sabe, uma oração, etc, nada paga isso, mas a gente troca isso por qualquer coisa, né? Um jovem, assim como diz Spurgeon, fala, jovens, orem, porque as suas paixões são fortes, e o seu coração e a sua santidade muitas vezes ela é fraca, então jovem que está aqui, não seja igual os jovens que estão lá fora. Como é bom ter um relacionamento santo, né? Como é bom, sabe, você chegar e casar com alguém. Quem é casado aqui, amém? Levanta a mão. Vocês vão ser casados? Amém. Eu vi um meme esses dias, né? Que tá assim, a mulher depois de brigar com a família toda, eu e minha casa ser, né? E todo mundo lá assim, mano, essa mulher acabou de xingar todo mundo aqui, né? Mas vamos lá. Na cultura, irmãos, rapidamente aqui, passa aí para mim, por favor, é o próximo, não passa o vídeo não, passa, isso, onde que isso está no meu dia a dia, vou te mostrar. Em 23 de outubro do ano retrasado, lançou um documentário chamado O Gambito da Rainha, basicamente é sobre xadrez, e depois que esse série foi lançado, a procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% em um site. O livro que inspira a série virou o mais vendido 37 anos depois do lançamento. 62 milhões de lares em todo o mundo assistiu a série. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores em um site que jogava xadrez aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão conseguindo fazer isso com o xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? Com a sua sensualidade? O seu conceito de homem? O seu conceito de mulher, o seu conceito de certo, o seu conceito de errado. Talvez alguns homens querem, por exemplo, casar-se, quero casar com uma paniquete. Meu irmão, isso não é o exemplo de mulher que a Bíblia está direcionando para você. Da mesma forma as mulheres, eu quero casar com um homem, só pode ser um cara que nem o Christian Grey, né, dos 50 tons de Satanás lá, né? Se não for daquele jeito eu não quero. Fala, minha irmã, não é dessa forma. Ou seja, coisas nos estão influenciando, fazendo política todos os dias na nossa vida. E qual é o nosso papel como cristãos? Bloquear tudo isso, fazer com que aqui o local dessa igreja seja um local em que a gente de fato vai pregar o evangelho e não vai deixar isso tudo entrar. Agora, já entrou, infelizmente, Jesus para todos, né? A linguagem neutra até dentro das igrejas. Isso aí era um banner de um movimento, de uma igreja gigantesca lá de Belo Horizonte, tá? Chupa essa manga aí, passa. Frente Evangélica pela legalização do aborto. É assustador, né? Passa, por favor. Agora pode deixar aí. Irmãos, talvez você veja aqui hoje falando assim, Nicolas vai falar sobre o cristão e a política. Ele é político, ele gosta do Bolsonaro, com certeza ele vai fazer campanha para o Bolsonaro. Não vou. Então ele vai falar do Lula.
está amarrado. Não vou falar dele, né? O Nicolas vai falar sobre o que está acontecendo no Brasil, STF. Eu não quero ser preso, mas estou brincando, eu falo, não estou nem aí. Mas irmãos, não é essa política que eu quero dizer aqui para vocês, é a política no sentido de influência. E o meu coração, quando durante muito tempo eu ia na faculdade, eu fui sentindo que, eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou sozinho. Eu olho para um lado, tem pessoas que se escondem de ser cristão. Eu olho para o outro, tem cristão falando que é feminista. Eu olho para frente, tem gente falando que é cristão e de esquerda. Olho para trás, tem gente defendendo aborto e mesmo assim falando que é cristão. Aí, meus irmãos, o que eu fiz foi que nem o meu avô disse. Eu olhei para cima, olhei para os céus, falei, Senhor, se ninguém está falando, então eu vou falar. E foi assim que eu decidi. Então eu não vim aqui falar do Cleitinho. Eu amo o Cleitinho, mas eu não vim aqui falar do Cleitinho, o pulador de muro. Eu não vim aqui falar dele, nem dos irmãos brilhantes que ele tem, nem mesmo falar de mim. Estou aqui no meu estado, as coisas que... Não, eu vim falar aqui de algo que me inconforma, porque eu aprendi que quando nasce uma inconformidade, nasce junto com ela um chamado. Se nada está te inconformando como cristão, o seu coração e a sua alma, ela está atrofiada. Você não tem gerado força nela para poder ficar uma alma forte, para poder ter um espírito forte. O seu cristianismo tem se resumido a se permanecer na igreja. Você faz uma força para poder vir aqui no culto. Deus, me mantém na igreja, me mantém na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, evangelho não diz respeito a se permanecer na igreja. Evangelho não diz respeito a você encher o copo. Evangelho diz respeito a você transbordar, a você falar assim, meu Deus, eu preciso levar isso para fora. Eu preciso com que essa inconformidade minha gere uma ação que vai influenciar outras pessoas. Quantos chamados talvez aqui não estão mortos? Quantos chamados aqui não estão inertes? Quantos chamados talvez você tenha 20, 30, 40 anos de cristão e nunca teve um confronto com o mundo? Você nunca teve coragem, sempre quis ter, mas você sempre ficou, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas quando você tomar essa decisão, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor também estará lá. Aí que está. Todas as vezes, irmãos, amém, amém. Todas as vezes que eu tomei uma posição de coragem, meu irmão, eu não vou sozinho para minhas guerras, não. Você acha que eu sou o quê? Eu sou super-homem? Eu não sou. Você acha que eu sou um anjo? Pelo contrário, se não fosse a misericórdia do Senhor, a graça dele, meu irmão, já estava completamente lascado. Sou pecador, falho, mas eu também reconheço meus erros, peço perdão a Cristo e continuo, sigo para o alvo, vamos embora. O Senhor me criou pecador, olha, o Senhor me criou dessa forma, mas graças a Deus o Senhor morreu e eu tenho livre acesso a Ti. Agora, o que você tem feito com o teu chamado? Ei, o que você tem feito com aquilo que está dentro de você, que te inconforma? Nicolas, eu sou inconformado com esse tanto de gente morador de rua. Para mim a gente tem que ir lá e buscar e cuidar. Vai, faça. Nicolas, sou inconformado com as injustiças políticas. Seja um político. Muita gente mete o pau em político, se candidata, vai lá e faz melhor. Nicolas, eu canto, vem então cantar. Eu louvo, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou, psicólogo, eu sou qualquer coisa. Faça tudo isso, mas desde que seja para a glória de Deus. Saiba que o tempo que nós estamos aqui, ele é muito precioso, para você não fazer guerra contra as trevas. Não estou pedindo para você pegar em armas, não, acorda. Não estou pedindo para você fazer uma guerra física, não. É uma guerra espiritual. Mas da mesma forma como o mundo utiliza pessoas para o império deles, Deus utiliza pessoas para o reino deles. E você é reino, você é corpo, amém? Se você é corpo, fica de pé para mim, por gentileza. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, amém? Irmãos, não foi à toa. Eu sei que isso pode parecer clichê, Pastor Paulo, de que você veio aqui e você poderia estar em outro lugar. Tá, você já sabe disso. Você está aqui, você não está em outro lugar, né? Agora, uma coisa talvez você nunca parou para pensar. Você poderia ter nascido, pensa em quando você nasceu.
Você poderia ter nascido em 1830. Você poderia ter nascido 500 depois de Cristo. Você poderia ter nascido lá na Inglaterra. Você poderia ter nascido lá na Austrália. Seu olho poderia ser puxadinho, poderia ter nascido lá na Coreia, chamar Chung Li. Mas não, você chama Maria, né? Chama João, né? Tem uns que chamam Whindersson, olha só, né? Você nasceu no tempo certo, porque há algo nessa terra para você fazer. Deus, Ele não está, sabe, contando só com o futuro, não, Ele conta com o presente, aquilo que nós estamos fazendo, que o nosso coração está inclinado. Irmãos, desde que o momento que você atende o seu chamado, pode ter certeza, o Senhor estará com você. Sabe, um erro que nós cristãos cometemos agora, recente, muita gente terceirizando a responsabilidade dela para outra pessoa. Não, deixa que o fulano de tal resolve. Deixa eu te falar, meu irmão, não tem um ser humano nessa terra que consiga salvar o Brasil, não. Não tem um ser humano nessa terra que vai resolver todos os problemas do Brasil, não. É impossível fazer isso. Colocar tudo isso nas costas de uma pessoa é impossível. O que Deus fez foi pessoas, indivíduos com corações diferentes, mentes diferentes, pessoas com histórias diferentes. Já percebeu que tem gente que te abraça e te cura? Tem gente que é um ótimo hospedeiro, né? Você chega na casa delas, parece que você está em casa, você fala, isso é um dom, cara. Tem gente que canta, igual eu vi você cantando, né? Falei, caramba, bicho, canta pra caramba, sabe, tocou meu coração assim. Tem gente que abre um sorriso e você sorri também. Você fala, poxa, que legal, cara. Tem gente que você olha e um pai e uma mãe e fala, meu Deus, olha como eles são bons pais, boas mães, são bons avós. Olha essa pessoa, onde ela chega parece que fica um clima mais agradável. Meus irmãos, nós temos algo diferente do mundo, sabe o que é? É o Espírito Santo. Aquilo que você tem dentro de você, o mundo não tem. Nicolas, o que isso tem a ver com política? Influência. Aquilo que você está colocando no coração das outras pessoas é influência. E obviamente o evangelismo é uma influência, a sua vida diária é uma influência, a sua devoção é uma influência. Agora, nos fins dos tempos, a Bíblia deixou alguns sinais, que está lá em 2 Timóteo, volta lá por favor, só um atrás, está em 2 Timóteo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Meu irmão, não tem comunhão entre as luzes e as trevas. Da mesma fonte não sai água salgada e água doce. A luta agora está sendo, sabe qual? Não está sendo nem contra quase que o mundo, não. Está sendo uma luta contra os próprios crentes. Está sendo uma luta dentro da igreja. Sabe por quê? Porque é o próprio sinal mesmo. Haverão falsos profetas. Toma cuidado com um cara que é tudo em amor, e nunca fala sobre a justiça do Senhor. Toma cuidado com aquela pessoa dentro da sua igreja, que talvez seja um legalzão, gente boa, só que aos pouquinhos vai defendendo coisas contrárias ao teu evangelho. Eu creio, e se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui de pé. Se eu cresce nisso, eu não estaria talvez deixando o meu tempo, que eu poderia estar ali com a minha esposa, em lazer, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, para poder estar aqui, para poder estar rodando igrejas. Sabe por quê? Porque eu acredito nessa geração, eu acredito mesmo. Quando, por exemplo, tinha um menino ali, o Caleb, né? O nome dele é Caleb, sei lá se o Caleb está por aí. Chegou e falou, cara, me dá um abraço aqui, cara, me deu uma foto. O menino tem, sei lá, 10 anos de idade. Quando que na minha vida eu imaginei que um menino de 10 anos de idade aqui da Caetolândia iria me abraçar e pedir uma foto? Irmãos, quando você assume o teu chamado, posso falar uma coisa? O mundo ele vai querer te matar, sabe? Você pode falar assim, mas Nicolas, eu não tenho quantidade de seguidor que você. Não busca isso, irmão. Busca você ativar o seu chamado, sabe por quê? As duas pessoas que têm que conhecer você, é Deus e o diabo.
Deus porque você está tirando gente lá do inferno, e o diabo porque também você está incomodando ele, tirando gente do inferno e trazendo para os céus. Essas são as duas pessoas que você tem que ser conhecido. Agora, se talvez você esqueça tudo que eu falei aqui, irmãos, talvez passe o tempo, daqui tantos anos você não lembra mais de mim, e me esquece. Lembra da cruz, lembra o sacrifício dele, a influência que ele fez, sabe? Um homem de 2000 anos atrás, ele mudou a história antes e depois dele, sabe? Ele morreu, ele ressuscitou para te dar vida eterna, e você não está fazendo absolutamente nada com relação a isso. E eu digo isso com muito amor, porque um dia alguém também fez isso comigo. Falou, Nicolás, falou o seguinte, ó, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir para a vigília, você precisa ficar aqui, permanecer, meu filho, porque isso é bom, isso aqui vai te dar frutos bons. Eu lembro dessa conversa que meu pai teve comigo, sei lá, eu tinha uns 6 anos de idade. Irmãos, a influência que a gente gera numa palavra, a influência que a gente gera na vida de uma pessoa, a gente pode estar alcançando tantas outras pessoas que nem imagina. Eu citei aqui Spurgeon já está morto há centenas de anos. Que dia que ele ia imaginar que um garoto ia estar falando de Spurgeon aqui em Divinópolis? Nunca. É para isso que eu vim aqui, para poder ativar chamados, para poder ressuscitar sonhos, para poder fazer o homem aí ser um homem de coragem, sabe? Para você sair daqui assim, poxa, eu preciso mudar. Se você veio aqui talvez achando que seria uma palavra eleitoreira, ou uma palavra, sabe, somente de água com batata, meu irmão, eu não brinco com o meu chamado, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo eu tenho de liberdade, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Você acha que eu vou gastar realmente minha vida com besteira? Você acha que eu vou gastar minha vida não sendo intenso? A gente tem gente, quem aqui é Cruzeiro, levanta a mão. Beleza. Quem aqui é Galo, levanta a mão. Beleza. Você chega no estádio e fala, vamos, é gol, que não sei o quê, mas chega na igreja um tímido, chega na igreja não vou falar, meu irmão, no estádio o Espírito Santo não está lá, mas o Espírito Santo está aqui. Vamos valorizar o Espírito Santo. É por isso que nós vamos orar aqui, meu irmão. Você acha que está diferentemente da porta do céu, aquela porta ali não é estreita, pode ir embora. Mas se você acha que Espírito Santo, fala no meu coração, me dê coragem, me dê ousadia, não faça eu gastar minha vida à toa não, fica aqui, ora com a gente, sabe, faça uma oração sincera ao Senhor. Eu já fiz orações sinceras e honestas para Deus. Certo dia eu falei assim, Senhor, se for preciso, dor, sofrimento, para eu me aproximar de Ti, faça isso comigo. O que eu não quero é estar longe de Ti. Faça essa oração agora. Talvez aí você está tão preocupado do tipo, poxa, eu vou ter que mudar, vou ter que sacrificar. Irmãos, vale a pena, vale a pena. Eu acredito que daqui possa sair pessoas que vão mudar a história de Divinópolis. Eu acredito que aqui tem pessoas que vão mudar a história da sua família, amém? Eu acredito que daqui sairão casamentos fortes, amém? Eu acredito que daqui vão sair jovens que vão influenciar lá na universidade, amém? Amém. Então, irmãos, eu quero nesse momento aqui que você feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem todo o poder. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é onisciente, é onipotente. O Senhor, ó Pai, é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de misericórdia. Espírito Santo, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Corações, ó Pai, aqui agora que foram confrontados e estão precisando de um conforto, de um consolo. Espírito Santo, nos arrasta, Senhor, ao Teu chamado. Espírito Santo, faz com que os nossos corações, ó Pai, seja quebrantado perante o Senhor. Que nós gastemos a nossa vida pensando em como Te agradar cada vez mais. Que este mundo, ó Pai, não venha ser mais forte do que o Evangelho que está em nosso coração. De que as portas, ó Pai, do inferno, assim como o Senhor diz na Tua palavra, não prevaleça. Que aqui, ó Pai, em Divinópolis, o Senhor possa fazer com que a igreja daqui seja conhecida por uma igreja de coragem, uma igreja de fé, uma igreja de amor,
uma igreja onde que os membros, ó Pai, têm o Espírito Santo como guia, Senhor, que o Evangelho é plantado de forma verdadeira, honesta, Senhor, que Minas Gerais seja um estado não lembrado, ó Pai, por bares, ó Deus, ó Senhor, que Minas Gerais não seja, ó Pai, um estado lembrado, Senhor, por bebedeira, por carnaval, festa da carne, mas que seja lembrado pelo estado, Senhor, que levantou o nome de Ti, um estado, ó Pai, que tem cristãos genuínos, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Brasil, ó Deus, seja, Pai, um país, ó Pai, lembrado por cristãos que não se conformaram com o mundo, cristãos, ó Pai, que não somente tiveram força para poder, ó Deus, fazer uma campanha, mas que tiveram força para poder dobrar os seus joelhos, mas que tiveram força, ó Pai, para poder fazer vigília, que tiveram força para poder orar, ó Pai. Ó Pai, que o Brasil não tenha, Senhor, um legado de morte, Senhor, mas tenha, ó Pai, um legado de vida, Senhor. Que os cristãos, ó Pai, aqui do Brasil saibam orar pelas autoridades, que os cristãos aqui, ó Pai, do Brasil saibam, Senhor, levar um evangelho genuíno que rasga, mas que faz brotar, ó Pai, em nossos corações sementes frutíferas, ó Pai. Que o Brasil seja, ó Pai, lembrado por homens e mulheres que honraram, ó Pai, o Teu nome, e que se aqui, ó Pai, nessa igreja, ó Pai, tem sonhos, planos que estejam, Senhor, amortecidos, estejam, ó Pai, sabe, quase morrendo, que o Senhor ressuscite agora em Teu nome, em o nome de Jesus. Senhor, que se existem, ó Pai, aqui chamados que há tanto tempo estão precisando de uma confirmação, que o Senhor os confirme, ó Pai, em nome de Jesus aqui nessa noite, que durante essa semana, ó Pai, Teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Pai, de estar mais próximos de Ti, que o nosso coração, ó Pai, a nossa alma venha ansiar, ó Pai, por Ti, assim, ó Pai, como animais, ó Pai, eles desejam, sabe, ó Pai, os rios, nós venhamos desejar o Teu Evangelho, desejar, ó Pai, um tempo, ó Deus, de qualidade com o Senhor, de oração, ó Pai, de devoção a Ti, ó Deus, é isso que eu te peço. Eu oro agora, ó Pai, pelo pastor, ó Deus, Paulo dessa igreja, eu oro por essa igreja, cada membro aqui dessa igreja, Senhor, eu oro, ó Pai, para que as pessoas que estão aqui sejam inconformados, pessoas que vão até os locais mais sombrios e venham, ó Pai, levar o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração aqui, ó Pai. Sede conosco, Senhor, nos proteja, ó Pai, não deixa, ó Pai, com que o inimigo ganhe as nossas famílias, Senhor. Espírito Santo, não deixa com que os nossos filhos venham ser presas fáceis para o mundo, ó Pai. Talvez, Senhor, tenham pais e mães aqui nessa noite, ó Pai, que o filho já não mais está na igreja, que, ó Pai, o filho já está distante do Senhor. Espírito Santo, toque esse filho agora onde é que ele esteja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se tem filhos aqui nessa noite que estão orando para os seus pais, que estão com problemas de bebida, com drogas, Senhor, problemas, ó Pai, com mulheres, infidelidade, Espírito Santo, vá onde é que eles estejam agora e gera um encontro com o Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por estar aqui nessa oportunidade tão maravilhosa, de sentir a Tua presença, de sentir o Teu cuidado, de sentir o Teu amor. Eu Te louvo, ó Pai, pelos cuidados visíveis e invisíveis que o Senhor tem tido com a Tua igreja. Somente Ti, ó Pai, é dono de toda a glória, de todo louvor, ó Pai, de todo domínio, ó Pai. Que o nosso coração, ó Pai, seja derramado perante o Senhor, e que essa geração seja uma geração que vai influenciar outras gerações, filhos dos nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam impactados pela Tua presença. Essa é a minha oração agora, e eu consagro esse momento a Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda, entenda e entende isso, aplauda ao Senhor. Tu és digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a majestade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos, em nome de Jesus, amém.